Olá a todos e todas, sejam bem-vindos. Essa aqui é a nossa oitava aula de Matemática 1 e C251. Nessa aula a gente vai entrar no capítulo 3, que é o capítulo dedicado à derivação implícita, taxas relacionadas e o importante conceito de diferencial. Essa aula a gente vai trabalhar com a derivação implícita, tá? Então vamos à nossa aula. Então aqui, a gente está entrando no capítulo... Estamos entrando no capítulo 3 da apostila, que é o capítulo dedicado a falar da derivação implícita, das taxas relacionadas, tá certo? Deixa eu melhorar essa iluminação. E esse capítulo é dedicado a estudar esses três tópicos. Essa aula é o primeiro tópico, que é a aula de derivação implícita. Tá? Então, antes de começarmos, vamos falar de alguns exemplos de derivadas, né? Exemplos de derivada. Então, primeiro exemplo aqui, ó, vamos começar aqui a numerar aqui. F de x à quinta, menos 2x mais 1, letra B, ó, 2, f de x à quarta, aqui, ó, vamos fazer 4 exemplos, tá? X à quarta, menos 2x ao cubo, mais x sobre x, ok? Aqui, 3, f de x, aqui 1 sobre x ao cubo, menos 2x mais 5, tá? E 4, f de x igual a x quadrado menos 1 sobre 2x mais 1, tá? Então, observa o seguinte, nesse primeiro exemplo, a derivada aqui fica fácil de ser calculada, tá certo? Então, aqui, pode fazer até de vermelho aqui, por exemplo. Ó, nesse primeiro exemplo, a f' vai ser o quê? A função é uma função polinomial, x à quinta menos 2x mais 1, então ela é uma soma. Então, a derivada da soma vai ser a soma das derivadas, tá certo? Então, a derivada de x à quinta vai ser o quê? 5x à quarta. Vai ser 5x à quarta. A derivada de menos 2x vai ser menos 2, a derivada constante, 0. Então, acaba aqui. Tá? Nesse segundo aqui, é aconselhável, ó, com uma expressão desse jeito, você fazer a seguinte jogada aqui. Facilita e algumas vezes até ajuda muito a evitar de fazer contra, né? Então, separa uma soma de frações, 2x ao cubo sobre x, mais x sobre x. Isso aqui fica o quê? X ao cubo menos 2x ao quadrado mais 1, certo? Então, isso aqui vai ficar isso aqui. Então, a derivada dessa expressão aqui vai ser o quê? Vou fazer de vermelho aqui. Conclusão, ó. A derivada disso aqui vai ser o quê? Vai ser f' de x, né? Que vai ser igual a 3x quadrado menos 4x. Esse aqui, a gente também pode fazer uma jogada. Olhar essa potência aqui, ó. 1 sobre x ao cubo. Em matemática, a gente costuma chamar isso aí de potências inversas. Uma potência inversa. Tá? Então, isso aqui é igual, ó. Eu posso jogar aqui menos 3, ó, o x ao cubo para cima, trocando o sinal de expoente, menos 2x, que mais 5. Então, aqui, quando eu for calcular a derivada vai ficar como? Vai ficar, ó, f' de x igual a menos 3, x menos 3 menos 1, menos 4. A derivada de menos 2x menos 2, derivada da constante, 0. Então, aqui, ó. Esse aqui não dá para fugir, tá certo? Então, você tem que aplicar o quê? A regra do quociente. Então, aqui, ó.
F' de x igual, tá certo? A regra do quociente. Então, vai ficar como? Vai ficar isso aqui, tá? Então, ó, 2x mais 1 ao quadrado, o denominador sobe, vem multiplicando a derivada do numerador, menos o numerador, vezes a derivada do denominador, que é 2. Então, aqui, eu vou chamar atenção a três propriedades. Ó, então, vamos colocar aqui um lembrete, ó. Aqui, ó, um lembrete. Vou fazer até aqui, ó. Um lembrete, ó. Aqui utilizamos... qual ferramenta que a gente utilizou aqui? Lembrete. A derivada do quociente, a derivada da constante, que é zero, e a derivada da função potência, que é x elevado a alfa, tá? Que é igual a alfa x alfa menos 1, desde que esse alfa aqui seja diferente de zero, tá certo? Então, isso aqui que é importante, tá bom? Então, aqui, ó, vou fazer esse lembrete aqui. Nesse aqui, a gente utilizou uma outra propriedade. Qual outra propriedade que a gente utilizou? Uma propriedade algébrica de potenciação, tá certo? Então, ó, aqui. Qual é a propriedade? Essa aqui, ó. Então, você tem o seguinte, que A elevado a uma potência negativa, isso aqui é 1 sobre AM. Foi isso que a gente utilizou aqui nessa propriedade, tá certo? Então, aqui, ó. Então, foi isso que a gente utilizou, tá certo? Então, aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Tá? Isso que utilizamos aqui, tá? Ok? Aqui a gente utilizou a regra do quociente, então as regras operatórias, tá? Então aqui você tem a regra da soma, a regra do produto, tá certo? Então a gente utilizou aqui, esse aqui eu utilizei a regra primeiro eu utilizei a regra da soma, derivada da soma é a soma das derivadas, a derivada do produto vai atender a regra do produto para derivadas, tá certo? Derivada do quociente vai atender a regra do quociente. Bom, então é nesse sentido aqui, tá? Então, nesse aqui a gente utilizou essa jogadinha esperta, tá? Mas também utilizamos essa aqui, ó, essa outra, tá? Então aqui, ó, nessas três, ó, a gente utilizou aqui, eu utilizei aqui também, ó, essa, utilizei aqui também, e também utilizei isso aqui, ó, essa aqui, essa, e também nessa, tá? Então, ó, prestem atenção nessas propriedadezinhas, tá bom? Bom, agora a gente vai falar da chamada derivação implícita. O que acontece? Na derivação implícita, a gente tá querendo derivar uma função que ela é dada implicitamente. O que acontece? Quando a gente vai ter uma função que é dada implicitamente? É justamente a função que ela está escondida dentro do gráfico de alguma equação. Ó, repara, nem toda equação, nem todo gráfico de uma equação vai definir uma função. Por exemplo, o círculo. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado, o raio da circunferência ao quadrado, tá? Isso define o círculo. Só que isso aí não é uma função, tá certo? Se você olhar para a equação toda. Mas se você separar pedaços desse gráfico, aí sim vai definir uma função, ok? Então é isso que a gente vai fazer. Bom, a gente vai calcular a derivada, justamente para isso. Então, a gente vai calcular a derivada para essas condições, tá? Então,
É isso que a gente está querendo calcular aqui. Calcular a derivada para funções que são dadas implicitamente. Funções essas que estão escondidas no gráfico de alguma equação. Tudo bem? Vamos definir isso aqui, vai ficar mais claro, tá bom? Então, ó, derivação implícita. Então, 3.1. Opa, perdão. 3.1 é derivação implícita. Derivação implícita. Ok. Implícita, tá? Então, a gente está acostumado a trabalhar com funções, ó, funções do tipo y igual a f de x. Como no exemplo acima, né? Como nos exemplos, assim, eu te forneço a função, você estamos preocupados a trabalhar, a encontrar a derivada, tá? Então, exemplos, ó, exemplos aqui, ó. Exemplos, tá? Exemplos. Então, a gente tem aqui, número 1, y igual a raiz quadrada de 1 sobre 1 menos x quadrado, mais 5. Isso aqui é uma função, tá certo? Ó, repara que o y está em função de x. 2, y igual a x quadrado sobre x menos 1. Também. Um terceiro exemplo, aqui, f de x, x à quinta menos 2x mais 7. Um quarto exemplo, agora só trocando as letras, né? Z igual a t ao quadrado mais 1. Aqui no caso, a gente está trabalhando com uma função, ó, isso aqui é uma função de uma única variável, tá? Também, então, pode ser pensado dessa forma. Então, você consegue isolar uma variável, tá? Então, você coloca y em função de x, tá? Mas, muitas vezes, agora, o que acontece é o seguinte, muitas vezes, você tem um gráfico de uma equação que ele é definido, agora, ó, vou fazer uma separação aqui. Muitas vezes, você tem um gráfico de uma equação, como essa aqui, f de x, y igual a 0, tá? Um gráfico de uma equação, tá? Aonde você vai ter o seguinte, aonde você vai ter onde você vai ter que o gráfico de uma equação que é dada por esse gráfico aqui, tá certo? Mas dentro desse gráfico, você tem um pedaço que você pode olhar como uma função, tá certo? Então, aqui, então você passa então a olhar, até de cor diferente aqui, digamos, esse y aqui, como uma função, y, uma função de x, tá? Y igual a uma função de x, tá certo? Então, é só acertar aqui para ficar organizado no nosso caderno. Então, aqui, y igual a f de x. A essa função, a gente vai definir ela como uma função implícita, dada por essa equação, tá? Então, a gente pode chegar à seguinte definição. Tá? Então, definição, tá? Dizemos que y igual a f de x é dado implicitamente se xf de x aqui é solução da equação
3.1, que é essa equação aqui, a equação 3.1. 3.1 para todo x que pertence ao domínio da f. Então, exemplo, vamos fazer alguns exemplos aqui. Exemplos. Então, aqui, por exemplo, aqui, vou colocar aqui assim. Exemplos. Então, número 1, você tem uma função x mais y menos 2 igual a 0. Então, isso aqui é f de x, y, maiúsculo, tá? E isso aqui é equivalente a y igual a 2 menos x. Se você for fazer o gráfico, isso aqui vai ser o quê? Vai ser uma reta assim, tá? Cortando aqui aonde? Vai cortar aqui no caso aqui, que tá ao contrário, né? Vou acertar aqui. Pronto, vai cortar aqui no 2. No 2. E aqui no 2, tá? A equação e a y igual a 2 menos x, isso aqui vai ser o quê? Isso aqui vão coincidir. Ok? Um outro exemplo aqui, 2, tá? Você tem x quadrado menos y igual a 0. Essa expressão aqui é a f de x, y. Isso aqui, por sua vez, vai ser equivalente a y igual a x quadrado. Que isso aqui, então, vai ser o gráfico de uma parábola. Tá? Terceiro exemplo. Aqui. Você tem x quadrado mais y quadrado igual a 1. Repara, então, isso aqui eu posso fazer o seguinte, eu posso jogar x quadrado para o outro lado. E isso aqui, por sua vez, vai abrir em 2. 2 o quê? Opa, perdão. Aqui, vou fazer aqui. Isso aqui vai abrir assim. E depois assim. Em duas funções, que são essas aqui, ó. Y igual a raiz quadrada de 1 menos x quadrado. Tá certo? E aqui y igual a menos 1 sobre x quadrado aqui. Tá certo? Então, o gráfico ficaria uma coisa assim, ó. Tá? Então, aqui seria uma circunferência, ó, vermelho aqui, tá? De raio unitário, tá? Aqui, ela vai ser menos 1, 1, 1 e menos 1, tá certo? É uma função, ó, repara. Essa aqui, em amarelo, essa função, ela vai corresponder à parte de cima da circunferência. Essa função aqui em azul, ela vai corresponder à parte de baixo da circunferência. Então, é nesse sentido aqui. Tá? Essas duas funções, elas são dadas implicitamente. Mas o que acontece é que muitas vezes não é possível colocar o y em função de x. Em determinado,
Mas aí a preocupação é que a gente está querendo calcular a derivada. Eu quero calcular a derivada, queremos calcular a derivada, independente de sermos capazes de colocar em função ou não. Tá? Então, esse que é o ponto, o objetivo da derivação implícita. Se preocupa em calcular a derivada com a possibilidade de sermos capazes ou não sermos capazes de colocar em função, y em função de x. Tá certo? Então, esse aqui é o objetivo da derivação implícita. E como é que eu vou apresentar o método aqui para vocês da derivação implícita? Eu vou fazer um exemplo ilustrando aqui, tá bom? Então, ó, o que sabemos? Vamos escrever aqui, ó, na próxima página. Sabemos o seguinte, ó, sabemos que eu tenho uma função, ou melhor, eu tenho uma equação, tá? E eu sei o seguinte, que o y é uma função que é dada implicitamente. Quais ferramentas que eu vou utilizar para encontrar a derivada? Eu vou usar a regra da cadeia. Então, aqui, ó, eu vou utilizar aqui a regra da cadeia. E todas as propriedades operatórias, fórmulas que a gente tiver à mão. Tá bom? Então, aqui, ó, nesse exemplo é simples, ó, essa motivação aqui. Então, ó, exemplo. Então, eu quero calcular a derivada, y'. Calcular essa derivada. A função, ela está aqui. Ela está dentro dessa equação aqui. Ela está escondida aqui. Dada implicitamente por essa equação. Tá? O que a gente vai fazer? O primeiro passo, a gente vai derivar. Ó. Primeiro, derivamos implicitamente, ou melhor, derivamos ambos os lados da equação em relação a x, ok? Então, vou fazer aqui, vou indicar aqui através com o operador derivada. Tá? Depois vou fazer o quê? Derivada da soma, somas das derivadas. Vou escrever aqui. Derivada da soma. Somas das derivadas. E vou lembrar o seguinte, que y é uma função de x. Segundo, lembrar que o y é uma função de x e vou utilizar e usar a regra da cadeia, ok? Então, a gente vai ter o seguinte. Então, ó, 2x, y, ó, então vou aplicar aqui. Então, a derivada desse primeiro termo. A derivada desse primeiro termo vai ser, ó, a derivada do primeiro vezes o segundo, aqui, ó. Esse aqui, ó. Primeiro, e a derivada do primeiro aqui é o 2x, e o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Mas, agora, y ao quadrado, derivada com respeito a x. O y é uma função de x, que eu não conheço qual é, mas eu sei que existe. Então, vai ser o quê? Eu vou aplicar a regra da cadeia, então vai ser, qual a função mais externa? É a função potência. Qual a função mais interna? É y. Então, quando você derivar, então vai ficar o quê? 2y, y' vezes y'. Então, vamos escrever isso aqui. 2y vezes y'. Igual, agora a derivada de x ao cubo. A variável independente é x, então vai ficar 3x quadrado. Ok? O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar aqui, ó, todos os termos que não tem o fator a derivada, multiplicando. Então, vamos pegar esse termo aí, vamos jogar para o outro lado e vamos colocar a evidência derivada. Então, aqui, ó, chegamos a isso aqui. Então, vai ficar, ó, x ao quadrado mais 2y, coloquei em evidência aqui a derivada, 3x quadrado menos 2xy,
Disso aqui, eu vou tirar o quê? Que y' é igual a 3x² menos 2xy sobre quem? x² mais 2y. Tranquilo, tudo bem? Então, aqui, ó. Então, aqui, vou acertar aqui só para ficar legal. Tá? Então, essa aqui vai ser a resposta. Ah, professor, mas aí aparece uma função que ela tem y e tem x. Pode isso? Pode. O que acontece é que a gente vai convencionar que a derivada implícita ela pode admitir uma solução que dependa de x e de y. Por quê? Porque nem sempre vai ser possível, é o que eu tinha falado anteriormente, nem sempre é possível você explicitar, tá certo? Colocar o y em função de x. Então você não pode esperar que a derivada você seja capaz. Tá? Então, de você eliminar esse y. Então, você deixa ele na conta. Tá? Então, você deixa indicado na conta também. Tá? Então, é isso que a gente vai aceitar como solução. Tá bom? Tá? Então, ó, a gente já tem um método tá? De a gente calcular a derivação implícita. Então, ó, determinar. Então, ó. Então, aqui, ó. Determinação, tá? Da derivada, ó, determinação da derivada implícita. Ok? Então, determinação da derivada implícita. Ó, lembre o seguinte, você tinha uma equação, tá certo? E a função y é dada em função de x, tá? Então, o primeiro passo seria você fazer o quê? Ó, queremos calcular, ó, o objetivo de você querer calcular, queremos calcular y. Primeiro, a gente vai derivar ambos os membros da equação, tá? Então, a gente vai derivar, ó, derive ambos os membros da equação em relação a x. Segundo, lembre-se que o y é uma função de x e aplique a regra da cadeia. Terceiro passo, coloque em função da nova derivada, da y', né? Coloque toda a expressão em função de y'. Então, explicite y' na equação resultante. Tudo bem? Então, ó, exemplo. Tá? Exemplo. Ó. Então, imagine o seguinte, você tem uma equação, vamos considerar uma equação da circunferência aqui, ó. Então, você tem aqui, ó, x² mais y² igual a 25. Tenho essa equação aqui, tá certo? Ó. Já deixei prontinha aqui, ó. Tá? Isso aqui é a equação da circunferência, tá? De raio 5. Tá? Eu quero o seguinte, eu quero encontrar a reta tangente. Então, encontrar a reta tangente, ou melhor, a equação encontrar a
equação da reta tangente. Como é que a gente vai fazer isso? Repara. Bom, a gente tem a expressão da equação. Essa equação, a função ela é dada implicitamente, tá? Então, aqui, ó, você tem o seguinte, ó. Você sabe que esse y aqui é uma função de x, tá certo? Então, a gente está querendo encontrar, eu vou calcular a derivada no ponto e poder determinar o coeficiente angular. Com o coeficiente angular e o ponto, eu vou determinar a equação. Ok? Então, aqui, ó, solução. Então, você vai ter o seguinte, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 25. Eu vou derivar aqui ambos os lados. Tá? Então, aqui, ó, derivada da soma das derivadas, tá certo? Então, a derivada de x quadrado, 2x, a derivada de y ao quadrado vai ser 2y vezes y'. A derivada de 25 é constante, então vai ser zero. Então, isso aqui eu vou tirar. Agora eu vou colocar o 2x para o outro lado, vou passar para o outro lado. Tá? Então, aqui vai ficar 2y vezes y' igual a menos 2x. Da onde eu vou tirar que y' é igual a menos x sobre y. Tudo bem? Bom, repare o seguinte, se eu quero o coeficiente angular, eu preciso determinar o coeficiente angular. Tá? Então, porque o coeficiente angular, e esse vai ser dado pela derivada, calculada no ponto. Então, ó, coeficiente angular. Tá? Então, vou chamar de 1. 1 vai ser, ó, encontrar a equação da reta tangente. Ah, esqueci de escrever aqui, mas eu escrevo aqui nos pontos. Nos pontos. Que pontos são esses? 3 e 3 menos 4. Então, para o primeiro ponto, ok? Vai ficar como? Eu vou pegar aqui e vou calcular a derivada. Então, dy' dx com x igual a 3. Isso aqui é igual. Isso aqui é igual. Bom, esse símbolozinho está indicando aqui que eu estou calculando a derivada justamente do ponto x igual a 3. Então, aqui vai ficar menos x sobre y, que é a derivada calculada quando x é igual a 3. Então, aqui vai ficar menos 3. Aí o y. Bom, o y vai ser justamente isso aqui, ó. Se aqui é x e esse aqui é o ponto em questão, então esse aqui vai ser o y. Então, aqui é 4. Então, esse aqui é o coeficiente angular. O coeficiente angular da outra reta... Ah, então vamos finalizar aqui. Então, a equação da reta aqui, ó. A equação da reta vai ser o quê? Vai ser y menos 4, certo? Igual a quanto? A menos 3 quartos, x menos quanto? Menos 3. Tá? Então, essa aqui vai ser a resposta. Tá? Para a primeira situação. Para a segunda situação, então aqui, ó, você vai ter aqui coeficiente angular, novamente vou fazer a mesma coisa, ó, coeficiente angular de 2. Então, você tem dy dx. Ah, professor, mas é x igual a 3. Sim, mas eu estou na situação do 3 menos 4, ponto 3 menos 4. Então, aqui é a derivada, ó, menos x sobre y, com x igual a 3. Então, aqui vai ficar menos 3 sobre menos 4. Lembra que o ponto aqui, ó, essa aqui é já na segunda situação, essa aqui é a primeira, essa aqui é a segunda situação, tá? Então, aqui vai ficar isso aqui. Então, vai ficar 3 quartos. Então, resposta. Então, a equação da reta. Equação da reta. A equação da reta vai ser quem? Vai ser y menos 4 mais 4.
igual a 3/4 de x menos 3. Então, essa aqui é a equação da reta. Tranquilo isso, pessoal? O próximo exemplo, e nesse exemplo, a gente vai ter o seguinte, é um exemplo mais direto. Eu vou dar a equação, a função é dada implicitamente, tá certo? Então, eu preciso fazer o quê? Eu preciso calcular, encontrar, né, a derivada implícita. Tudo bem? Tá? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Então, o próximo exemplo, que vai ficar na próxima página. Então, exemplo aqui. Então, exemplo. Opa, vermelho não. Exemplo. Exemplo. Então, calcule a derivada implícita, né? Calcule y', tá? Sabendo que o y é dado implicitamente por essa equação. Então, aqui, ó. Aqui, 3x² igual a 2. Vamos mudar de cor. Então, aqui, ó. Vou aplicar aqui, agora estou fazendo derivação implícita. De x, y mais x² y² mais 3x². Aqui a derivada de x da constante. Então, derivada de uma soma das derivadas. Então, a derivada de cada termo. Agora, eu vou efetivamente fazer as contas, né? Derivada do produto das derivadas. Derivada do primeiro fator vai ficar o quê? Vai ficar 1 vezes y, agora mais o primeiro fator vezes a derivada do segundo fator. Então, vai ficar x, y'. Agora, mais, agora tem um produto novamente, nesse segundo termo. Então, temos um produto, então, a derivada do primeiro, que é 2x vezes o segundo, mais quem? O primeiro, x² vezes a derivada do segundo. Então, vai ficar 2y aqui. Mas sem esquecer de multiplicar por y', ó. Aqui também, ó. Não, aqui não. Aqui, mais a derivada de 3x², que vai dar o quê? 6x, derivada da constante, 0. E, finalmente, aqui, ó, repara. Disso aqui, você vai tirar o quê? y' igual menos y mais 2x, ó, repara. Aqui, ó, y, 2x, y² e 6x, eu vou passar para o outro lado, trocando o sinal. Então, ó, x, y² mais 6x. E o que está multiplicando aqui, ó, vou colocar em evidência. Então, ó, vou colocar x mais 2x², y. Então, aqui, ó, vou passar esse fator todo aqui, eu vou tirar ele daqui e vou colocar ele aqui. Tá certo? Nesse sentido. Tá bom? Agora, para a gente poder ver mais algumas coisas, algumas situações, ó. Então, ó, temos aqui o exercício, então vou deixar aqui para vocês fazerem, ó. Isso aqui, exercício, então você já tem condições de fazer os exercícios. Número 1, exercício da seção 3.4, ó. 3.4, exercício, já tem condição de fazer o 01, tá? E ele está na página, qual é a página? Página 53. Tá bom, pessoal? Então, olha, é isso aqui que a gente tem para falar da derivação implícita. Não deixem de estudar. Eu gosto de frisar isso aqui com vocês, dizer, ó, matemática a gente aprende lendo, escrevendo, fazendo. Então, não deixem de praticar, é uma coisa muito importante, tá?
essa parte da matéria, ela é muito importante, porque ela vai estar interligadas. Então, a derivação implícita, taxas relacionadas e o conceito diferencial estão relacionados diretamente com a derivada. Tá? Então, são as primeiras aplicações da derivada. Uma aplicação posterior à derivada que a gente vai estudar são chamados problemas de otimização. Então, eu vou apresentar para vocês na ocasião os testes da derivada primeira e teste da derivada segunda. Mas mais do que isso, é importante a gente saber efetivamente calcular a derivada. E outra, você tem que ter em mente sempre a importância de entender a derivada calculada no ponto, como coeficiente angular da reta tangente. Então, coeficiente angular da reta tangente ao gráfico de uma função. Tá certo? Então, nesses exemplos que a gente viu acima, os exemplos da aula passada, tudo remete àquela parte, àquela motivação geométrica. Tá? Então, toda vez que você falar de derivada, você tem que pensar no coeficiente, derivada calculada num ponto, você tem que pensar na reta tangencial gráfica, naquele ponto. Então, se houver a derivada calculada naquele ponto, seja possível calcular, então é porque existe uma reta tangente bem determinada naquele ponto. Tá bom? E a derivação implícita só vem a complementar, dando mais propriedade, mais um mecanismo, mais uma ferramenta. Tá bom? Então, pessoal, muito obrigado. Tá? Se cuidem, tá? E até a próxima aula.